Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto, primeira semana do mês de agosto já se foi, né? Eu espero que esteja tudo bem, eu também estou tranquila aqui em casa, tudo bem, graças a Deus. Pessoal, nós vamos continuar lá com o nosso livro de gramática e ele vem agora, nessa página 91, falando de um assunto interessante, que é o uso das aspas, tá? Os sinaizinhos lá que a gente coloca. Tem gente que usa assim aleatoriamente. Ah, vai ficar bonito colocar aspas aqui, então eu coloco. Não, também existem regras para o uso dos sinais de pontuação, inclusive das aspas, tá? Então acompanha comigo lá na página 91. Você já conhece alguns sinais de pontuação do português? O ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, a vírgula e o ponto e vírgula. Vamos conhecer outro sinal de pontuação. Aspas. Indicam uma citação, realçam de forma especial algum termo ou indicam o título de uma obra. Na bandeira está escrito ordem e progresso. Então, essa expressão ordem e progresso, ela tem que vir entre aspas, porque é uma expressão que foi copiada da bandeira. Então, se ela foi copiada da bandeira, ela tem que vir entre aspas, tá? Pare e pense. Leia a anedota e faça o que se pede. Então, anedota é a mesma coisa que piada. Se você quiser escrever em cima de anedota que é piada, para você não esquecer, tá bom? Então, você tem uma figura ali, cuidado, tinta fresca, tá? Então, vamos lá. O pai levou o filho para passear no zoo. Ao passar em frente à jaula do leão, eles veem uma placa que diz: cuidado, leão perigoso. Em frente à jaula do tigre tem outra placa que diz: cuidado, tigre perigoso. Mais adiante encontram ainda uma placa em frente a uma jaula vazia que diz: cuidado, tinta fresca. O pai, assustado, pega o filho pelo braço, sai correndo e gritando: socorro, socorro! Oh, tinta fresca fugiu! Isso, certinho. Cuidado, tinta fresca. Precisa ver a que se refere essa tinta fresca aí, né? Veja lá. Reparou que alguém esqueceu de colocar alguns sinais de pontuação no texto? Transcreva-o no caderno e complete-o escolhendo entre os seguintes sinais. Então você vai colocar ponto final, ponto de exclamação, vírgula e aspas, tá? Então eu vou ler para você o texto com a pontuação, conforme eu vou lendo, você pega o seu lápis aí e vai completando nesses quadrinhos vermelhos a pontuação, certo? Então vamos lá. O pai levou o filho para passear no zoo, ponto final. Ao passar em frente à jaula do leão, vírgula, eles veem uma placa que diz, dois pontos, que já está escrito aí, abre aspas, cuidado, leão perigoso, fecha aspas e ponto final. Então primeiro fecha aspas, depois o ponto final. Mais adiante, vírgula, encontram ainda uma placa em frente a uma jaula vazia, vírgula, que diz, abre aspas, cuidado, tinta fresca. Você vai fechar as aspas e depois colocar o ponto final. O pai, vírgula, assustado, vírgula, pega o filho pelo braço, vírgula, sai correndo e gritando, dois pontos, travessão. Socorro, ponto de exclamação, socorro, outra vez, ponto de exclamação. O tinta fresca fugiu, entre aspas. Então, primeiro abre as aspas, tinta fresca, depois fecha as aspas, tá? O tinta fresca fugiu, ponto de exclamação. Na realidade, então, tinta fresca não é uma tinta que foi pintada ali que está fresca, né? Olha a confusão aí, a ambiguidade da frase, né? Sem problemas, conseguiram completar? Então tá bom. 30, esse é o 29, né? 30. O que o pai do menino achou que fosse tinta fresca? O nome de um animal perigoso. O nome de um animal perigoso. E por que ele saiu correndo e gritando? Porque ele ficou com medo, a jaula estava vazia e o animal perigoso poderia estar solto, né? Então, ó, a jaula estava vazia, né?
E o animal perigoso poderia escapar. Certo? Então, ele vê lá a tinta fresca e fala, nossa, o que será que é esse tinta fresca, né? 32. Reescreva agora estas frases usando aspas quando for preciso. Então eu vou falar a resposta, eu não preciso colocar essa resposta na lousa, porque é só falar onde as aspas vão, né? O nosso hino começa com ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Pessoal, vocês vão usar aí as aspas, vai abrir as aspas no pedacinho que foi copiado do hino. Qual que é o pedacinho que foi copiado do hino aí? Desde ouviram até Plácidas. Então a frase vai ficar assim, ó. O nosso hino começa com, abre aspas, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Fecha as aspas e daí põe o ponto final, tá? B. Ele gostava tanto da menina que a chamava de princesa. Então, o jeito que ele chamava a menina vai ser entre aspas. A palavra princesa vai vir entre aspas. A frase vai ficar assim, então, olha. Ele gostava tanto da menina que a chamava sempre de, abre aspas, princesa, fecha as aspas. C. A professora mandou ler o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Olha, esse X aí tem som de Z, tá? Exílio. É o mesmo som de exame. Exílio, exame. É o X com som de Z. Exílio quer dizer prisão, tá? Uma prisão fora do país. Gonçalves Dias foi exilado do país, ele ficou preso fora do Brasil e aí ele escreveu Canção do Exílio. Oh, que saudades que eu tenho! E aí ele fala todas as belezas do Brasil, tá? A frase vai ficar assim, ó. A professora mandou ler o poema, abre aspas, Canção do Exílio, fecha aspas, de Gonçalves Dias. Então o nome da canção vai vir entre aspas, certo? Todos cantaram juntos, eu fui no Tororó. Eu fui no Tororó beber água, tá? É uma parlenda. Agora, aproveitando que nós estamos no mês do folclore, é sempre bom lembrar essas cantigas folclóricas, né? Então vamos lá. O nome da canção, eu fui no Tororó, vai vir entre aspas. Então a frase vai ficar assim. Todos cantaram juntos, abre aspas. Eu fui no Tororó, fecha as aspas e ponto final. E a mãe só sossegou quando a filha ligou e disse, cheguei. Então, a fala da filha vai vir entre aspas. Então, a frase vai ficar assim. A mãe só sossegou quando a filha ligou e disse, dois pontos, abre aspas, cheguei, fecha aspas, ponto final. Tá? Então, vocês perceberam que tudo que aí, que é fala de personagem, nome de poema, transcrição de um pedaço, né? No caso aí a primeira estrofe do hino nacional, que foi copiado, então essa transcrição também vem entre aspas. Para quê? Para você diferenciar o que é o texto normal e o que é uma fala, o que é uma cópia, o que é uma citação. Tá? É muito importante isso. Às vezes, numa redação, se o aluno não coloca a pontuação adequada, o texto fica confuso. Tá? Página 92, texto 1. Leia um pouco sobre a segurança nas estradas. Faróis acesos também de dia. Desde o começo de junho, os gaúchos têm uma preocupação a mais quando estão em seus carros. É que está em vigor em todo o Rio Grande do Sul uma lei que obriga os motoristas a andarem com os faróis baixos dos carros ligados durante todo o dia nas estradas estaduais. A lei, de autoria do deputado Onyx Lorenzoni do PL, é baseada na experiência dos países nórdicos, que há 2 décadas adotam esse tipo de conduta no trânsito. O objetivo não é iluminar, mas sim contrastar, explica Lorenzoni. O impacto visual de um farol tem a mesma eficácia de uma buzina para alertar um outro motorista ou um pedestre. Segundo o deputado, pesquisas suecas indicam que, com esse sistema, há 15% menos colisões frontais
e 20% menos atropelamentos. Esse texto foi publicado na revista Quatro Rodas, em São Paulo. A revista é o ano 36, está na página 101 em julho de 1996, tá? Aí você tem o vocabulário: colisão, choque, batida, conduta, modo de agir, procedimento, e países nórdicos, países do norte da Europa. Quais são? Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, tá? Então o texto fala sobre uma lei que é de autoria do deputado Onyx Lorenzoni, que obriga o que? Ó, terceira linha do texto. Uma lei que obriga os motoristas a andarem com os faróis baixos dos carros ligados durante todo o dia nas estradas estaduais. De acordo com o deputado, isso evita acidentes. Por quê? Porque é possível ver de longe que o carro está vindo, né? Então, tanto para pedestres quanto para outros motoristas, certo? Como ele foi publicado no texto, na revista Quatro Rodas, aí vai ser um texto informativo, certo? Segundo o texto, como devem andar os carros no Rio Grande do Sul? Os carros devem andar com os faróis baixos acesos. Aí tem diferença, né, entre farol alto e farol baixo. O farol alto você usa à noite para iluminar todo o caminho. O farol baixo durante o dia, né? Então você coloca aí número 1 lá no seu caderno. Coloca lá a data de hoje, né? Acho que já tinha colocado. E aí você coloca lá. Como devem andar os carros no Rio Grande do Sul? Com os faróis baixos, acesos durante o dia. Então, lá é lei. Depois essa lei veio para o estado de São Paulo também. Aqui no estado de São Paulo também, quando você pega uma rodovia, se você vai para Campinas, por exemplo, até mesmo Mojimirim, tá? Quando você pega a estrada interna para Mojimirim, tem um determinado trecho, que quando já está na saída para Mojimirim, que você tem que ligar o farol, né? É uma questão de segurança. E o texto fala do Rio Grande do Sul, mas a lei já veio para São Paulo também. 2. Qual é a razão de adotar-se essa medida? Explique. É uma questão de segurança, né? Vai haver um contraste, o pedestre vai visualizar melhor o carro. Então, qual é a razão? A razão é segurança. Por quê? Pois o pedestre e outros motoristas, o que acontece? Pedestres, bonitinho aqui, hein? Conseguem ver os carros, ver melhor os carros, né? Às vezes, dependendo da localização do sol, e você vai atravessar uma rodovia, ou você está dirigindo no sentido contrário, você não consegue ver o carro, né? Isso pode causar um acidente. Aí é uma tentativa para que os acidentes diminuam. Certinho? Então vamos lá. Isso. Deixa o exercício 2 aí para quem está terminando de copiar. Então, vocês vão falar que eu fico na frente ou que eu escrevo muito depressa. 3. A pesquisa que mostrou menos colisões frontais e atropelamentos depois de adotar essa medida foi feita em que país? Se você procurar lá no texto, pessoal, você vai ver que essa pesquisa foi feita na Suécia. Então, apesar dela ter sido feita em um país tão longe, tá? Ela também veio para o Brasil porque tudo que é possível para diminuir acidentes é válido, né? 4. Em cada frase, indique o verbo, o sujeito e o predicado. Então, nós vamos lá copiar a frase. Você também tem que copiar a sua frase aí no caderno. Aí nós vamos fazer do jeito que nós estamos fazendo. Circular o sujeito
abrir um colchete. Circular o verbo, abrir um colchete onde começa e termina o sujeito, abrir um colchete onde começa e termina o predicado. Exercício 4A. A primeira frase aí é: os gaúchos têm uma preocupação a mais. Os gaúchos têm uma preocupação a mais. Já vou colocar a frase B também. Entrou em vigor uma nova lei. Entrou em vigor uma nova lei. O objetivo não é iluminação. O objetivo não é iluminação. O impacto de um farol tem a eficiência de uma buzina. De uma buzina. Vou espremer a palavra buzina aqui. E a última. As pesquisas indicam a diminuição de atropelamentos. Então vamos lá. Os gaúchos têm uma preocupação a mais. Você tem aqui o verbo tem. Então você circula e escreve em cima assim, V de verbo, tá? Aí você faz lá na sua cabeça a perguntinha assim, ó. Quem é que? Essa perguntinha você vai fazer para o verbo. A resposta dessa pergunta será o sujeito. Então anota isso no cantinho do caderno para você não esquecer, tá? Então vamos lá. Aí você faz a pergunta quem é quem para o verbo. Quem é que tem uma preocupação a mais? Ó, a gente tem uma pista. Esse tem aqui está com acento. Se ele está com acento é porque ele está no plural. Então é sinal de que o sujeito também estará no plural. Qual que é o sujeito aqui? Os gaúchos. Então aqui você abre o colchete, fecha o colchete e escreve sujeito. O que sobrou do sujeito? Inclusive o verbo. Tem uma preocupação a mais. E o que é essa parte? Essa parte é o predicado, tá? Então sempre vai começar desse jeito. Primeiro você tem que achar o verbo. Então cuidado na hora de achar o verbo. Se você circular o verbo errado, você vai fazer a pergunta errada e vai acabar achando uma palavra que não é o sujeito, tá? Entrou em vigor uma nova lei. Qual é o verbo aqui? O aluno distraído vai achar que é vigor, tá? Porque está terminado em or. Nem sempre, não é porque a palavra termina em ar, er, ir, or que ela é verbo. Existem palavras que terminam em ar, er, ir, bar, altar. Essas palavras terminam em ar e não são verbos, tá? Vigor termina em or e também não é verbo. O verbo é entrou. Então você circula e coloca um Vzinho de verbo. Vai lá na sua cabecinha, no seu Google pessoal lá e faz a pergunta. Quem é que entrou em vigor? Uma nova lei. Então, uma nova lei é o sujeito. E o que sobrou de uma nova lei? Junto com o verbo é predicado. Então veja, essa frase é diferente porque o sujeito não está no começo como esta.
O sujeito está no final da frase, mas ele continua sendo sujeito do mesmo jeito. Aluno distraído vai achar que o sujeito sempre é a primeira palavrinha. Não é. O sujeito é a parte que responde a pergunta quem é que é feita para o verbo. Tá? Então, quem é que entrou em vigor? Uma nova lei. Sujeito. E o que sobrou? Predicado. O objetivo não é iluminação. Aí o aluno distraído vai achar que o verbo é iluminação. Não é. Essa palavra aqui é um substantivo. Existe o verbo iluminar, mas aqui não é o verbo iluminar. Aqui é um substantivo. O verbo aqui é só essa letrinha aqui, ó. O é. Verbo, é o verbo ser, que a gente tanto usa, né? Eu sou, tu és, ele é, a comida é, a Maria é, o João é. Muito usado o verbo, né? O verbo ser, e às vezes o aluno esquece. Faz a perguntinha na sua cabeça. Quem é que não é iluminação? O objetivo. Quem é que não é? O objetivo não é iluminação. Então aqui você tem o sujeito e aqui você tem o predicado e o verbo é. Certinho? O impacto de um farol tem a eficiência de uma buzina. Olha quantas palavras. Qual delas que vai ser o verbo? Qual é a palavra aqui que eu posso conjugar? Qual é a palavra que dá a ideia de ação? Qual é a palavra que mostra tempo presente, passado, futuro? Só de olhar para a palavrinha você sabe se a ação está no presente, no passado, no futuro. Vamos lá. Impacto não pode ser, porque tem um artigo antes. Uma palavra que tem um artigo antes, ela não pode ser verbo, ela só é substantivo, tá? O impacto de um farol tem a eficiência. Eficiência também não pode ser verbo, porque tem um artigo antes. Buzina também não pode ser verbo, porque você tem um artigo indefinido antes. Então você já descartou aí. Impacto, farol, eficiência e buzina. Então, o que sobrou? Tem, tá? Tem o verbo. Faz a perguntinha na sua cabeça. Quem é que tem a eficiência de uma buzina? O impacto de um farol. E o que o impacto de um farol fez? O que ele é? Como que ele é? Ele tem a eficiência de uma buzina. Essa parte que respondeu à pergunta do verbo é o sujeito. Essa parte aqui que sobrou é o predicado, certo? Um minutinho aí para vocês copiarem, senão vocês vão falar que eu estou na frente, né? Não estou não, ó. Prontinha a lousa aí, falta só a última. As pesquisas indicam a diminuição dos atropelamentos. Então, ó, pesquisas não pode ser verbo, porque tem um artigo antes. Diminuição também não pode ser verbo, porque tem um artigo antes. E aqui nessa frase, atropelamentos também não é verbo, tá? Então, o que você tem aqui que pode ser verbo? Pesquisas não, diminuição não e atropelamentos não. As pesquisas indicam, então indicam é verbo. Agora faz a pergunta para o verbo lá. Quem é que indicam a diminuição de atropelamentos? As pesquisas. Então veja, o verbo está no plural, o sujeito também está no plural. Então esse é o verbo. Quem é que indicam as pesquisas? É o sujeito. E o que sobrou aqui, ó, é o predicado. Certinho? Então nós temos aqui quase as mesmas estruturas, ó. Sujeito, 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 sujeito. Verbo, 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 verbo. Junto com o verbo predicado. A única exceção aqui é a letrinha B. Na letrinha B, quem criou essa frase preferiu primeiro colocar o verbo. Ela está na ordem inversa. Tá? Na página anterior vocês têm lá o que é ordem direta e o que é ordem inversa. A, C, D e E estão na ordem direta. B está na ordem inversa. Ah, mas ninguém usa a frase na ordem inversa. Usa sim, dependendo do contexto. Se você quiser dar mais ênfase
ao verbo do que o sujeito, você vai escrever a frase desse jeito, sim. Entrou em vigor uma nova lei, mas não muda nada. Você pega lá o verbo, pergunta quem é que, a resposta, o sujeito estará aqui no final e o que sobrou está aqui no começo, tá? O que sobrou é o predicado. Certo, pessoal? Então eu vou parando por aqui. Até a próxima. Um bom final de semana para vocês.